Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática Direito, Norma e Sistema. As contribuições do texto hoje são do professor Eduardo Bittar, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. A questão de pensar o sistema jurídico foi suscitado de modo muito característico pelo pensamento positivista do século XIX, na esteira das conquistas do justnaturalismo moderno e do conceito moderno de ciência. Isto importa em dizer que a ideia de sistema jurídico para descrever de modo rigoroso o conjunto de normas do ordenamento jurídico, uma vez introduzido pelo positivismo jurídico, a partir de então, invade o vocabulário da dogmática jurídica, acabando esta terminologia por se incorporar à ciência e a práticas jurídicas, de modo definitivo. Se a pergunta então recai não tanto sobre o surgimento histórico do termo, mas se direcionar mais diretamente à significação do termo, então se percebe que realmente é determinante para a cultura jurídica moderna. A ideia de sistema é um evocativo de harmonia coerente, regularidade e estruturação. O uso dogmático dessa ideia com vistas à produção da garantia de que a segurança jurídica é possível, é determinante para o próprio universo dos valores jurídico-dogmáticos. Aqui a gente tem os primeiros laços importantes para a discussão do positivismo jurídico que vai se emancipando a partir do processo do século XIX. As grandes características de todas as discussões que se fazem em função da norma, que é um dos pontos importantes onde grande parte dos filósofos vão efetivamente discutir essa perspectiva do positivismo jurídico. A partir dele, diversas características, análises, interpretações e diversos teóricos vão trazer as suas leituras relacionados a essa nova característica do direito. Vamos então ao nosso próximo slide. O que diferencia as normas jurídicas das normas morais, culturais e sociais é a característica específica de gozarem da aceitação consensual dos integrantes da sociedade, afirma Miguel Reale. Ora, dentre as ferramentas com que o homem se projeta na história, destaca-se o direito, um dos mais delicados processos de previsão e de garantia da espécie, sendo superada a variedade contraditória dos comportamentos singulares para se atingirem esquemas ideais ou modelos de ação, isto é, formas típicas e exemplares de conduta, compatíveis com certa margem de previsão geradora de confiança nos resultados de nossas iniciativas. Esclarece Godofredo Teles Jr. Com sua habitual clareza e previsão, a norma jurídica não é descritiva de um comportamento efetivamente mantido, mas é, isto sim, a fórmula do comportamento que deve ser mantido em determinada circunstância. Ela é uma indicação de caminho e não o relato do caminho percorrido. Ela não descreve o que é, mas o que deve ser. Ela não é norma de ser, mas do dever ser. Aqui nós já temos algumas características importantes, dois teóricos de grande relevância que vão discutir as suas interpretações relacionadas ao processo do positivismo. Nós temos então Miguel Reale, nós temos Godofredo Teles Jr., dois teóricos extremamente importantes dentro da área do direito e da filosofia do direito, que conseguem efetivamente discutir, analisar e expressar a sua ideia de como efetivamente se decorre esse processo do positivismo jurídico. Vamos então ao nosso próximo slide.
É importante esclarecer que nem todas as normas jurídicas são dotadas de sanção. As normas programáticas presentes na Constituição Federal de 1988 são normas que traçam linhas gerais para a atuação do poder público e não possuem nenhuma espécie de sanção por seu descumprimento. Tais normas são características do Estado Social, que foi implementado no ordenamento jurídico pátrio pela Constituição de 1988. As normas programáticas, bem como as normas que prevêem as chamadas sanções premiais, são um fato novo no mundo do direito. O Estado de Direito Clássico previa tão somente 3 normas de conduta para regular a vida em sociedade, quais sejam as normas proibitivas, obrigatórias e permissivas. A norma proibitiva proíbe determinada conduta, a norma obrigatória impõe uma conduta e a norma permissiva possibilita a execução ou não de determinado ato. Alguns autores, como Alfrost, discordam do caráter jurídico das normas permissivas, todavia, esta é uma posição minoritária. Aqui nós conseguimos trazer alguns exemplos concretos, como é o caso da Constituição, onde você vai observar as análises que se fazem diante de todo esse processo das normas e as normas que efetivamente trazem a sanção e as normas que não trazem a sanção. São características diferenciadas no seu processo de entendimento. Assim é importante nós entendermos que a característica do direito positivista ele vai efetivamente decorrer em grande parte na contemporaneidade de como a formação das normas, de como a aplicação das normas, de como as instituições jurídicas efetivamente se relacionam com esse condicionante, com essa perspectiva chamada de positivismo jurídico. Vamos então ao nosso próximo slide. Bobbio, ao final de seu livro intitulado Teoria da Norma Jurídica, cita: ao nosso ver, a teoria da instituição teve o grande mérito de pôr em relevo o fato de que se pode falar de direito somente onde haja um complexo de normas formando um ordenamento, e que, portanto, o direito não é norma, mas um conjunto coordenado de normas, sendo evidente que uma norma jurídica não se encontra jamais só, mas está ligada a outras normas. Um dos grandes méritos científicos de Hans Kelsen foi chamar a atenção para a existência de 2 distintas realidades no universo jurídico, norma e ordenamento. Kelsen, na teoria pura do direito, estuda a norma e de que dinâmica jurídica é o capítulo que estuda o ordenamento. Nesse capítulo, Kelsen apresenta o direito como uma estrutura escalonada. Ele diz: a relação entre a norma que regula a produção de uma outra e a norma assim regularmente produzida por ser figurada pela imagem espacial da supra-infraordenação. A norma que regula a produção é a norma superior. A norma produzida no segundo as determinações daquela é a norma inferior. Aqui já decorre efetivamente essas análises, principalmente quando nós vamos citar Norbert Bobbio e também a relação de Hans Kelsen, onde nós temos 2 teóricos que efetivamente discutem o positivismo jurídico, entendendo na concepção da grande maioria desses teóricos que a norma não se faz por si só, mas a norma é representada efetivamente por um processo de ordenamento, ao qual você encontra diversas normas que todo esse processo efetivamente traz toda a concepção, toda a estrutura, toda a característica do direito positivado. Vamos então ao nosso próximo slide. Na reflexão de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, a noção do sistema jurídico é pensada em relação à dialética com a posição tradicional de Hans Kelsen, sistema de normas piramidal, escalonado e hierárquico, de único fundamento de validade, dotado de uma norma fundamental, no sentido de sua superação teórica com o modelo descrito do sistema jurídico.
Assim, seu modelo se antepõe ao positivista e se via pragmática da comunicação, e numa leitura mais realista do sistema jurídico como sistema social. Consegue descrevê-lo de modo mais elucidativo e consentâneo, com a praxis viva do próprio direito contemporâneo. Na descrição de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, o sistema jurídico possui vários fundamentos de validade dispersos pelo ordenamento, na medida em que séries normativas são fundadas por normas origem, cujo critério de estabelecimento está na efetividade e não na validade. Podemos perceber aqui que diversos são os teóricos que nos trazem essa discussão. A característica do valor da norma, a característica do processo do ordenamento, e a partir de toda essa estrutura nós temos efetivamente uma composição que nos traz então a leitura do direito, uma análise crítica por esses teóricos, trazendo efetivamente a perspectiva de cada um o seu entendimento sobre o ordenamento jurídico, sobre a norma jurídica. Duas relações extremamente importantes que nos trazem então essa concepção das discussões sobre o direito positivo. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecermos um pouco mais sobre esses teóricos e os pensamentos deles sobre o positivismo jurídico. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.